Já acolhendo aqui os nossos comentaristas políticos que me ajudam a desenvolver esses temas mais comentados, debatidos nos bastidores desta quinta-feira. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Lívio Galeno, Tássio Cruz, telespectadores da O Dia TV, boa tarde a todos. Tássio Cruz, boa tarde para você, prazer contar com sua presença mais um dia. Boa tarde, Lívio, boa tarde, Eliezer, boa tarde aos amigos telespectadores que nos acompanham aqui na TV O Dia. Vamos ao assunto do dia, uma quentinha exclusiva que foi carimpada pelo nosso amigo Tássio. De acordo com o presidente do Diretório Estadual do Partido Progressistas aqui no estado do Piauí, deputado Júlio Arcoverde, o senador Ciro Nogueira está fora da disputa pelo Palácio do Planalto, Palácio de Karnak em 2022. Ciro deve seguir como ministro de Jair Bolsonaro, enquanto assim for interessante para os dois do caso, Jair e Ciro Nogueira. Vamos acompanhar o que disse Júlio Arcoverde sobre esse assunto. Acho que nunca tivemos, a oposição nunca teve um sentimento tão favorável como nós estamos sentindo nas pesquisas e com as nossas caminhadas pelo interior do estado. A partir de setembro vamos iniciar essas caminhadas com o doutor Silvio, com a deputada Iracema, e que aquele que tiver melhor partidariamente, através de pesquisas, será o nosso candidato a governador e o outro será o candidato a vice. Já é, então, um consenso de que o ministro Ciro fica no ministério mesmo, né? Sim. O ministro fica no ministério mesmo, não tem mais volta? Sim. Poucas palavras que revelam muito, Tássio. A tendência é Ciro no ministério fora de 2022 aqui no Piauí. É isso mesmo, Lívio. A expectativa era que o senador Ciro Nogueira se pronunciasse, se manteria essa pré-candidatura ou não. A afirmação de Júlio Arcoverde afeta frontalmente toda a política, não só no Piauí, como nacionalmente também. Com a saída de Ciro Nogueira do páreo, fortalece Iracema Portela e também Silvio Mendes, que se despontam como dois pré-candidatos. Segundo Júlio Arcoverde, até janeiro o partido espera definir e anunciar os nomes. Já no âmbito federal, é interessante que o nosso amigo telespectador faça a análise que, caso fosse candidato, Ciro deveria se desincompatibilizar em março do Ministério da Casa Civil. Ele ficando, agora fica até o final do mandato, caso o presidente decida assim, e deve ser um dos protagonistas na articulação para a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, ou seja, uma afirmação que não só afeta o cenário estadual, como também muda muita coisa no cenário federal, podendo ser Ciro Nogueira o articulador ou até mesmo indicar candidato a vice do presidente Jair Bolsonaro, que busca a sua reeleição. Ou até ser esse candidato a vice, hein, Tássio? Tudo pode na política, né? Tudo pode. E já se comentou essa possibilidade de Ciro Nogueira compor com Jair Bolsonaro de olho em 2022. Eliezer Rodrigues, reviravolta interessante, de certa forma nós já cogitávamos essa possibilidade, porque é muito nítido. Iracema Portela, deputada federal pelo Partido Progressistas, tem despontado muito já e já adota uma postura como pré-candidata. É nítido, tanto nas redes sociais quanto em declarações que ela tem feito à imprensa local, regional ou nacional, ela sempre aparece já com este espírito de pré-candidata. E com a novidade de Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, realmente se colocando à disposição da oposição para ser este que vai capitanear as eleições do próximo ano pela oposição, realmente nós estamos diante de uma confirmação que nós já tínhamos até desenhado aqui no quadro Política do Dia, hein, Eliezer? Com certeza, Lívio Galeno. Lembrar que no seu lançamento da pré-candidatura, o senador Ciro Nogueira em nenhum momento usou palavras diretas para dizer que era pré-candidato ao governo do estado do Piauí. Ele reafirmava um posicionamento que realmente reuniu seu grupo, convocou a imprensa, chamou a atenção da sociedade para demarcar o campo de oposição e ele como um desses líderes principais da oposição no estado do Piauí. Mas em nenhum momento disse que era pré-candidato ao governo do estado do Piauí. No entanto, as especulações foram naturais pelas atitudes do senador Ciro, pelo seu discurso, pelo seu posicionamento assumido naquela oportunidade. Agora, ele, uma vez ministro de Estado, acaba recebendo uma responsabilidade muito grande. É importante também lembrar que o senador Ciro é presidente nacional do Progressistas, um dos partidos com maior bancada no Congresso Nacional, e não só os piauienses agora esperam
das ações de Ciro Nogueira, mas o Brasil de uma forma geral. O ministro Ciro Nogueira, no exercício da sua atribuição, recebe diariamente autoridades políticas de todos os estados, partidários, correligionários, pessoas que veem nele algum tipo de expectativa que ele deve corresponder nesse momento, o que faz parte aí de um plano maior de consolidação da base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Daí então ficaria muito difícil conciliar com uma pré-candidatura a governo aqui no estado do Piauí. Se nós observarmos na prática, na verdade, os pré-candidatos estão aqui, junto com a população, estão em atividades públicas, estão concedendo entrevistas, estão viajando pelos municípios, estão, da maneira como podem, já buscando aparecer, se consolidar, algo que o senador Ciro, no momento, não tem como foco, não está fazendo aqui no Piauí. Então, considero como uma consequência esse anúncio já do Progressistas de não contar mais como candidato, como pré-candidato, o senador Ciro Nogueira. O que deve ser feito realmente é procurar viabilizar os nomes que já estão postos aí, como o Dr. Silvio Mendes, deputado de Iracema. Dr. Silvio Mendes também já se colocando à disposição para disputar, o que há meses atrás não fazia, dizia que era algo indefinido, que a família dele não queria mais, que queria contribuir de outra forma, mas enfim, o discurso já muda em uma consonância dentro dessa estratégia do grupo de oposição. E aí vem a deputada Iracema, como alguém da confiança do ministro Ciro Nogueira, como alguém que representa diretamente a presença do senador Ciro aqui no estado do Piauí, e ela deixa de ser enxergada simplesmente como uma deputada, mas agora como uma pré-candidata majoritária, alguém que pode disputar e, quem sabe, conquistar um espaço maior na política. E assim a oposição tenta se estruturar. Veja que, por esses aspectos, a oposição está até mais adiantada, está até mais firme em suas decisões em relação à base governista, que ainda evita essas afirmações, declarações mais comprometedoras, não é? Enquanto há uma disputa muito grande por espaços na base governista, a oposição ela já vai tomando forma, tentando aí agregar para si forças políticas para entrar de forma competitiva na disputa eleitoral. Tássio, nós estamos diante de uma notícia confirmada à imprensa, todo mundo já é público e notório que Ciro Nogueira é ministro da Casa Civil. O Eliezer falou durante a fala dele, a participação dele, de que foi muita responsabilidade confiada a Ciro Nogueira. Eu, de certa forma, queria pegar este gancho e reformular a frase do Eliezer. Mais do que muita responsabilidade, muito poder depositado no piauiense Ciro Nogueira, muito poder esse para não ser aproveitado em sua totalidade. Eu acredito e eu já apostava que realmente Ciro Nogueira não seria o candidato, porque uma oportunidade como essa dificilmente se repetiria. E esta é a chance de Ciro Nogueira se projetar de uma forma segura, cada vez mais forte, enraizada a nível nacional, uma chance como nenhuma outra. Então eu acredito que realmente é muito poder que foi confiado ao piauiense para ser desperdiçado uma simples campanha para o governo do estado, hein, Tássio? Sem dúvida, Lívio. O Ministério da Casa Civil foi chamado pelo próprio Ciro Nogueira de Ministério dos Ministérios, né? Então cabe a ele a articulação, como bem disse o Eliezer, com toda a bancada, com todo o Congresso, né? E o ministro da Casa Civil, ele quase que diariamente tem reuniões com deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador Ciro Nogueira se encontrou recentemente com o ministro. Então, é uma agenda muito incompatível com a agenda que ele vinha tendo aqui no estado, né? Então, progressistas muito bem articulado pelo interior do estado, com várias prefeituras, ficaria, de certa forma, inviável, né? Em um primeiro momento, não se descartou essa pré-candidatura do senador Ciro Nogueira, mas o caminho natural é esse. E eu gostaria de colocar um outro elemento importante nessa discussão, quando nós falamos em Silvio Mendes, o ex-prefeito Silvio Mendes, que hoje se desponta como o principal pré-candidato da oposição ao governo do estado. Também, se nós olharmos para 2024, se nós olharmos para a sucessão municipal, essa candidatura dele para o governo do estado o cacifa muito bem, o coloca muito bem em um cenário também para 2024, né? O que os analistas chamam de recall de uma campanha para o governo do estado, que se aplicaria também a 2024,
o ex-prefeito Silvio Mendes, segundo alguns líderes, é a liderança viva mais representativa da capital. Então é uma candidatura estratégica não só para o âmbito estadual, mas também por esse recall, por esse fortalecimento para 2024 aqui na capital. Nunca tinha pensado por este âmbito, por essa ótica, mas, Tássio, faz sentido. Se nós estamos diante de um PSDB que foi, de certa forma, devastado nas eleições de 2020, perdeu a prefeitura, talvez a mais emblemática do estado do Piauí, com certeza a mais importante para o Ninho Tucano, porque a capital do estado do Piauí sempre foi muito intimamente ligada à história do PSDB, faz todo sentido. E já que Silvio Mendes já mudou de ideia, hein, Eliezer? Disse que não era candidato, mas já voltou atrás, não duvido que esteja nos planos dele voltar à prefeitura de Teresina, Eliezer. Sim, existe uma máxima na política que diz que time que não joga não tem torcida. Então é importante participar de pleitos eleitorais para se manter em evidência na mente da população, no conhecimento das ações públicas. Todo personagem político busca sempre estar em esses espaços de viabilidade. E uma disputa eleitoral é um palco extraordinário para estar em evidência, colocando ideias, realmente confrontando, sendo avaliado, sendo julgado pela população. Então, nós sabemos que algumas eleições elas precisam ser construídas a médio e longo prazo. Não é fácil uma disputa para o governo do estado, não é fácil uma disputa para a prefeitura da capital. Então, se de repente o objetivo primeiro da disputa pelo governo do estado não for atingido, isso certamente agrega para 2024, nas eleições municipais. Assim, as perspectivas são muitas. É claro que o momento é de lutar com todas as forças, armas e estratégias pela eleição do próximo ano. Após o resultado é que o cenário para a eleição municipal vai ser avaliado. Vamos também acolher agora, da boa tarde, a Edna Maciel, que participa do nosso Política do Dia pela internet. Edna, muito bom contar com você hoje. Quero já ouvir sua opinião de cara sobre essa possibilidade, na realidade, cada vez dada como mais certa, de Ciro Nogueira estar fora da disputa pelo Palácio de Karnak em 2022. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos os colegas e aqueles que nos acompanham aqui pela O Dia TV. Bem, gente, aqui tem uma expressão que eu gosto muito, prego batido, ponta virada, né? Se é isso mesmo, né? Que se realmente já está decidido, e se é que na política a gente pode falar disso, porque vocês estavam citando aí o caso do Dr. Silvio Mendes e falando também do que temos sempre comentado aqui em relação ao ministro Ciro Nogueira. E se é que está decidido, então a análise que eu faço é que sim, ele tem que focar, né? E ser ministro da Casa Civil, num momento desse, ainda por cima, um momento que estamos vivendo, um momento de grandes polêmicas, né, entre os poderes, num momento de crise, e a gente sabe qual foi o objetivo do presidente Jair Bolsonaro em colocá-lo nesse cargo tão importante. Então, ele deve sim seguir com as orientações do seu partido, com o que eles mesmos decidiram, e seguir em frente aí para a campanha, né, a pré-campanha, o que a gente já está falando, já está nas ruas, do nome de Jair Bolsonaro para tentar a reeleição, e ele na coordenação, e ele aí nas costuras, nas conversas, para que mantenha o presidente da República no poder. E no caso de Piauí, do nosso estado, se espera tudo do ministro e também se colocava dele ser um dos candidatos aí ao governo do estado. Tivemos até, Eliezer, se não me engano, até divulgou também, fizemos uma entrevista, ou foi de bastidores, em que ele falou exatamente de ser um sonho dele, né? Então, um sonho de ser governo do estado. Mas, é claro que esse cargo que ele ocupa hoje é um cargo de suma importância e o piauiense espera sim, e todos esperam que ele desempenhe bem. Mas gostaria só de fazer uma pontuação rápida em relação
ao que você falou, Lívio, eu não concordo não que nessa questão dele estar em evidência, dele não ter condições, né, porque está com foco na Casa Civil, dele não poder estar nos holofotes. Ele estaria sim, existe um prazo, né, para descompatibilização, e ele está no foco, ele é o foco no momento. As luzes estão sobre ele, então se ele for, ou se ele fosse, se o nome dele fosse para disputar o governo do Estado, acho que também daria ainda tempo de fazer um trabalho, não como o trabalho que já está sendo feito pela oposição, na questão de divulgação de nomes, mas acho que daria sim para ele ainda correr atrás do que eu não chamo de prejuízo, porque ser ministro da Casa Civil e se depois voltasse atrás e quisesse concorrer, eu acho que ele ainda poderia aproveitar e os seus pares e quem está ali acompanhando poderia ir apoiando, poderia ir fazendo esse trabalho no interior, de bastidores, enquanto ele não pudesse estar mesmo com as mangas arregaçadas para concorrer. Vamos aguardar. Vamos aguardar, mas eu só quero fazer uma pausa, uma aspa aqui na nossa conversa, porque hoje é aniversário de João Magalhães, nosso comentarista, editor de política do jornal O Dia. João, aquele abraço para você, está assistindo a gente. Parabéns, Deus te abençoe, muita saúde e felicidade. Tássio, ainda durante este exercício do quadro, com a participação do João, antes das férias dele, nós tínhamos feito aqui uma combinação, João, Edna, Eliezer e eu, de que nós voltaríamos a tocar no assunto Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, em setembro, particularmente em 13 de setembro, que é quando o João retornaria de suas férias. Nós, de certa forma, nos demos esse prazo, não é, Edna, para observar como Ciro Nogueira estaria atuando a nível nacional, estaria, de certa forma, defendendo essas bandeiras impostas, levantadas por Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, e nós ficamos de voltar a este assunto para, de certa forma, lançarmos um olhar. Quem estaria tendo quem na mão? Ou se Jair Bolsonaro tem Ciro Nogueira e o PP nas mãos, ou o PP e Ciro Nogueira teriam Jair Bolsonaro nas mãos por conta do seu grande presença, do seu grande exponencial político. Nós estamos observando ainda, mas eu acredito que essa notícia de hoje que você conseguiu garimpar para a gente, viu, Tássio, diz muito. Ciro Nogueira, de certa forma, cada vez mais, a minha leitura está se afastando do Piauí e se focando a nível nacional. Não me surpreenderia ele ser lançado como candidato a vice. Sem dúvida. E, como a gente comentava anteriormente, é importante não só ser candidato a vice, mas o presidente Jair Bolsonaro já deixou no ar a possibilidade de se filiar, inclusive, ao Progressistas e disputar a presidência da República no Progressistas, né? E fazendo esse paralelo, desde quando o senador Ciro Nogueira assumiu o Ministério da Casa Civil, nós tivemos alguns episódios de crises graves entre o Palácio do Planalto e outros poderes. Por exemplo, o pedido de impeachment ao ministro do STF, Alexandre Moraes, que causou um certo desconforto muito grande na cúpula da administração pública federal, os ministros do STF divulgando uma nota e também os governadores, né, se encontrando e divulgando uma carta pedindo harmonias entre os poderes. Ou seja, a gente percebe que o trabalho do senador Ciro Nogueira na Casa Civil tem sido muito intenso. O senador tem se encontrado com o ministro do STF e com outros representantes também. Pautas complicadas foram apresentadas na Câmara e precisaram da articulação do senador para a aprovação. Então, tem sido uma rotina muito intensa no Ministério da Casa Civil, o que naturalmente se não o afasta, mas o tira um pouco do objetivo central, que é o Piauí. Nesse meio tempo, nós temos, por exemplo, o candidato governista, pré-candidato governista Rafael Fonteles, percorrendo centenas de municípios, fazendo articulações, costuras com vários prefeitos pelo interior, enquanto o senador fica não preso, mas cumprindo esse dever com o país, com a República, que é coordenar o Ministério dos Ministérios, que é o da Casa Civil. Então, se não o afasta do Piauí, porque ele continua sempre ligado ao estado base dele, mas o tira um pouco dessa rotina de trabalho aqui no estado. Lembrando que Ciro só esteve aqui no Piauí uma única vez, um evento com o Ministério da Educação, no último sábado, né, sábado passado. Na PPM, né? E na PPM, ou seja, ele esteve aqui por 48 horas no máximo e já teve que voltar a Brasília. Então, um trabalho muito intenso na Casa Civil que acaba tirando-o do foco que seria a candidatura aqui no Piauí.
Próximo assunto, porque os vereadores de Teresina votaram em plenário nesta quarta-feira o relatório da CPI do transporte público. Vamos acompanhar como foi essa repercussão lá na Casa Parlamentar. Após a publicação do relatório final da CPI do transporte coletivo, organizações da sociedade civil foram ao Parlamento teresinense reforçar reivindicações. Nós achamos que hoje a solução para o sistema de transporte é um controle mais imediato da prefeitura, porque da forma como está sendo feito pela iniciativa privada, o sistema não funciona. Então, os ônibus são afetados pelos contratos administrativos, esse patrimônio foi pago com dinheiro público, com dinheiro do usuário, e a gente quer que a prefeitura dê uma solução imediata. Estudantes entenderam que os trabalhos investigativos da CPI ocorreram sem chance de participação popular. Houve alguns processos, né, de falha, inclusive na comunicação com o próprio corpo estudantil, por exemplo, de chamar a gente mais para perto para participar, por exemplo, dessa discussão. Eles dizem que a discussão de todas as sessões foram feitas e foram viabilizadas pelo YouTube para ser discutida, mas a gente sabe que na correria do dia a dia, para quem está participando de aula remota, para quem está participando, inclusive de muitas pessoas que têm dificuldade de ter acesso a uma internet de qualidade, conseguir acessar o YouTube, isso dificulta muito a participação dessas pessoas nesses espaços. Então, acho que faltou também uma proximidade maior com a comunidade como um todo. O relatório com suas constatações foi homologado pelo plenário da Câmara. Primeiro, um marco na história da Câmara Municipal de Teresina. Mostra que a Câmara Municipal de Teresina é independente, que a Câmara Municipal de Teresina está antenada com os problemas da cidade. Mostra, nesse momento, essa harmonia que tem que ter e é salutar entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, para que juntos possam trabalhar pela essa cidade que precisa tanto do poder público. O prefeito vai receber o relatório. Ele vai ver os recursos que ele tem e ele é quem vai tomar essa decisão para que ele possa estar melhor no transporte. Agora, os documentos reunidos serão encaminhados aos órgãos competentes e à Prefeitura, responsável direta pelas decisões que devem ser adotadas. No Parlamento, o sentimento é de dever cumprido. Levantamos todas as nuances que envolvem o transporte coletivo de Teresina. Chegamos à conclusão de que houve descumprimento dessa licitação e que o caminho em relação ao Executivo é a rescisão desse contrato e a abertura de uma nova licitação. Cabe ao Executivo agora analisar e eu acredito que o prefeito Pessoa tem todo o interesse de resolver o problema, até porque se não tivesse também o interesse do Executivo, essa CPI não tinha andado, como não andou em outras tentativas nossas aqui em anos anteriores, porque a gestão anterior e as gestões anteriores barravam essa discussão. Aí coube nós a isso. E aos órgãos de controle, Ministério Público Federal, Estadual, TCE, Procuradoria do Trabalho, iremos dar encaminhamento do que foi apurado na CPI. Edna Maciel agora chega, na minha opinião, a CPI do transporte público a um momento bastante sensível, que é depender de uma decisão do Palácio da Cidade. Muito, porque nós aguardamos durante todo esse tempo, aqui estamos sempre pontuando que é o Palácio da Cidade, que é a Prefeitura, quem tem a caneta na mão e quem pode executar, sim, alguma coisa, e quem pode colocar em prática todos os projetos e propostas, ou da Câmara ou de seu próprio staff, seus próprios técnicos, e até agora, antes e durante da CPI, nós não vimos nenhum passo nesse sentido. Então, todos esperamos e aguardamos uma decisão da Prefeitura, uma palavra firme, uma atitude diante de tanto que nós já vimos agora. Então, agora temos sim um parecer mais do que técnico, existe sim a questão política, existe, sempre também colocamos esses pontos aqui, mas a CPI funcionou sim, trouxe à tona vários indicativos, é um instrumento em que se pode realmente ser utilizado para as propostas e projetos que vão colocar a população da forma que ela deve, fazer com que a população seja atendida da forma com que ela precisa, deve e merece, que é com transporte público de qualidade. Se existe a medida emergencial proposta pela CPI, pela comissão, então que se rescinda contrato, que se faça nova licitação, enfim, mas que o povo deixe de estar sendo tratado dessa forma, nas ruas, aguardando por horas e perdendo emprego, perdendo consultas, enfim.
e também mexendo com a economia local. Então, a ansiedade é grande para que a prática, né, seja logo colocada para a população e o sistema de transporte público possa, enfim, ter um planejamento melhor e maior na cidade. Eliezer, o relatório já está nas mãos do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, foi entregue há poucos instantes, e é importante destacarmos de que o relatório da CPI é apenas sugestivo. Cabe mesmo ao prefeito decidir o que vai ser feito com o nosso sistema de transporte. É verdade, Lívio Galeno. E temos aqui a informação de que o prefeito Dr. Pessoa não descartou totalmente a possibilidade de municipalização, pelo menos em parte, da frota que deve prestar esse serviço aqui no município de Teresina. Um ponto que não foi recomendado pela CPI, um ponto que é considerado retrógrado, pode trazer um retrocesso, falhas ainda maiores na prestação desse serviço se de repente a prefeitura tiver que assumir diretamente essa responsabilidade que poderia muito bem funcionar bem, plenamente, nas mãos da iniciativa privada, de empresas especializadas. Tássio, esperamos uma resposta prática, não política. Ontem falávamos, né, Lívio, em tom político. Esse relatório foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara hoje, e os vereadores falaram em união, falaram em marco histórico para essa CPI. Agora, como bem disse a Edna, começa a fase mais complicada, a fase de execução do que realmente precisará ser feito para o transporte público. Como disse o Eliezer, o prefeito defende e bate na tecla de municipalização praticamente sozinho. Todo mundo critica essa possibilidade. Hoje a prefeitura não teria capacidade, corpo técnico sequer para fazer a municipalização de 10%, de 20%. E o prefeito insiste em municipalizar 51%, indo contra o que a CPI apresentou. A CPI propôs um contrato emergencial para que nesse momento pudesse ali resolver o problema. Então, é preocupante essa posição do prefeito, especialmente, em querer municipalizar o transporte. A prefeitura não tem corpo técnico, teria que montar às pressas um corpo técnico para fazer contratação de empresas de ônibus, então seria um problema ainda mais grave para o transporte. Importante também destacar outro ponto interessante. O secretário Robert Rios, vice-prefeito, já fala em que romper o contrato com essas empresas seria uma medida drástica. Nossa, falando completamente, contradizendo a CPI e se contradizendo lá atrás. Então, o que eu sinto é que nós vamos, 236 dias depois, desde o início desse governo, fazer o que lá no início desse governo já se falava: sentar à mesa, conversar com os empresários, chegar a um termo, coisa que a prefeitura não queria e que agora deve ser feito, só que com a anuência de uma CPI, ou seja, estamos em um retrocesso. Precisamos de 236 dias para fazer o que já sabíamos desde o início dessa gestão. Obrigado, Tássio. Boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos os amigos telespectadores e até amanhã. Edna, obrigado. Boa tarde para você. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde à nossa audiência. Até amanhã, Eliezer. Obrigado. Até amanhã. Boa tarde a todos. Política do dia.